Boa tarde. Bom, a Rede Imóveis é uma associação formada por imobiliárias aqui de Curitiba. A Razão, a Galvão Locações, a J8, a Cilar, a Imobiliária 2000, a Imobiliária Tá, Brasil Brokers Galvão, Bajo Imóveis, Cibraco Imóveis, Futurama, Abitec e Fernandes Mera. Eu sou executiva da Futurama, sou vice-presidente da Rede Imóveis e fui convidada para contar um pouquinho para vocês da nossa história, como isso aconteceu. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, 1990. Curitiba era uma cidade com franco crescimento, a gente tinha mais ou menos 3% de crescimento ao ano. É um índice bem mais alto do que as outras cidades e as outras capitais de Curitiba. E, com o crescimento, o mercado imobiliário cresce junto. Um outro cenário que nós tínhamos eram empresas que estavam se instalando em Curitiba, buscando Curitiba como sede das suas plantas, trazendo consigo ampliando o mercado de trabalho, trazendo consigo profissionais. O outro cenário que nós tínhamos na época também, quem é dessa época vai saber, não existia celular, não existia internet, ou melhor, existia internet, mas era discada. As empresas tinham 1, 2 computadores e o acesso à informação do mercado imobiliário se limitava ao jornal classificado impresso que saía aos domingos, a circulação da Gazeta do Povo e do Estado do Paraná. Com o crescimento do mercado imobiliário, muitas empresas perceberam oportunidades de negócio. É natural isso em qualquer área, né? O cachorro da esquina está vendendo, cachorro-quente da esquina está vendendo bem, eu também vou abrir um cachorro-quente ali na esquina. E nós chamamos a atenção, o mercado imobiliário chamou a atenção para muitas pessoas oportunistas, não profissionais, que viram na área imobiliária uma possibilidade de ganhar dinheiro. Abriram os seus negócios sem estrutura, sem know-how de mercado, sem conhecimento básico para trabalhar o mercado imobiliário em Curitiba. Na época, 10 imobiliárias, muitas dentre as quais formam a rede hoje, perceberam todos esses aspectos desses cenários e perceberam que, se um grande paradigma não fosse quebrado, essas empresas, por mais que elas tivessem já 20, 30, 15 anos de mercado, trabalhando no mercado de Curitiba, no mercado imobiliário, esses oportunistas poderiam estragar o mercado. Quem é dessa época vai saber, vai lembrar, que muita gente dizia que corretor de imóvel é tudo picareta. Infelizmente, esse conceito existia, e se esse cenário se contaminasse, esse conceito poderia até piorar, porque muitos não tinham a estrutura para estar no mercado. Esses empresários, então, se reuniram e, num esforço muito grande de, como eu disse, quebra de paradigma, resolveram deixar a barreira da concorrência de lado e unir esforços. 10 empresas, então, em 1993, formaram a Rede Imóveis, com uma ideia muito simples. Se não comprar comigo, vai comprar do meu amigo. Que era o quê? Fechar o cerco dessas 10 empresas. Eu sou da Futurama, eu atendo o cliente na minha empresa. Se eu não tenho na minha empresa o produto que o cliente busca, o imóvel que ele quer não está no meu estoque, eu posso bater na porta de um dos meus concorrentes hoje e abertamente oferecer um dos imóveis da carteira dessas empresas parceiras nossas. Com isso, a gente tinha a intenção de fechar o mercado, de cercar o mercado entre as empresas que tinham esse know-how, esse conhecimento, essa expertise para trabalhar no mercado imobiliário de Curitiba. Com isso também, a gente conseguia maximizar esforços que, às vezes, a empresa sozinha não conseguiria realizar. Por exemplo, compra de equipamentos e treinamentos. Mas como que a gente ia divulgar o imóvel das parceiras numa época em que, como eu falei, a internet era discada e pouquíssimos tinham acesso? Inclusive, as nossas empresas tinham 1 ou 2 computadores numa sala que se chamava CPD, que era enorme.
para controle de carteira. Então, as empresas alugaram um serviço de mainframe em São Paulo e compraram no pool das empresas 10 computadores novos. Uma venda de 10 computadores, na época, era uma venda grande. Quem fez essa venda foi muito bem sucedido na época. Cada empresa, então, com um novo computador, no final da tarde, mandava as informações da carteira de imóveis via discada. Essas informações ficavam a noite inteira sendo transmitidas para São Paulo, para esse mainframe. No dia seguinte de manhã, a primeira coisa que se fazia era importar essas informações já tabuladas, juntando as carteiras das 12 empresas. Então, o corretor, quando recebia um cliente na empresa, tinha condições de, no computador, mostrar para o cliente as opções das outras 9 empresas ao mesmo tempo. Com isso, a gente trouxe uma facilidade muito grande para o mercado comprador e de inquilinos, que quem já teve a experiência de comprar ou alugar um imóvel vai entender. Quando você liga para a imobiliária, a gente passa por uma anamnese, mais ou menos como o médico faz uma primeira consulta. Que tipo de imóvel quer, quanto tem para investir, qual é o padrão da família, onde as crianças estudam, aonde a família trabalha, para que a gente possa direcionar a escolha de uma forma mais objetiva. E, às vezes, o cliente tinha que passar por 10, 12 corretores, 15 corretores, para conseguir encontrar o imóvel que ele procurava. Dessa forma, a gente economizou o tempo do cliente, porque ele, sendo atendido por um único corretor, ele conseguia ter as opções das outras 11, 12 empresas, ali na hora, no banco de dados comum, ele já saía com uma ficha impressa de todos os imóveis que ele poderia visitar na carteira dessas 12 empresas. Isso, para o mercado, foi uma ferramenta muito facilitadora, na medida que a gente agilizava a busca, facilitava a vida do cliente no sentido de ter um único contato para ser atendido nas 12 empresas. A outra facilidade que a gente trouxe com isso foi o fato de que o proprietário de um imóvel, seja para locação, seja para venda, ele tinha o seu contrato de venda e de locação multiplicado por 12. Uma vez que o imóvel dele, contratado com a Galvão, por exemplo, era divulgado pelas outras na mesma forma. O importante disso foi que, lá em 1990, a gente conseguiu quebrar o paradigma da concorrência. A gente conseguiu, entre essas 10 empresas, mostrar que a gente pode manter a individualidade das empresas, a gente pode manter uma concorrência sadia, ética e que gere negócios para todo mundo. Hoje, os negócios em parceria rendem para as empresas, em média, 35% a mais dos negócios realizados. Ou seja, se não existisse essa parceria, 35% dos negócios gerados nas empresas talvez não acontecessem, porque talvez o cliente não chegasse a essas empresas para comprar o imóvel ou para alocar o imóvel. Atualmente, nós temos uma equipe, então, de 400 corretores e 60 atendentes de locação, e a gente trabalha essa parceria ampliando o conhecimento das nossas equipes. Isso é muito interessante porque hoje a gente pode dizer que as nossas equipes entre si se conhecem e trabalham no mesmo espírito de parceria que as empresas formaram há 18 anos atrás. A gente promove eventos de confraternização e treinamento, onde a gente consegue trazer palestrantes de peso e nome para treinar as nossas equipes, fato que talvez a gente não conseguisse individualmente entre as empresas. A gente consegue trabalhar em bancos, força nos bancos, força na mídia, com base na força que essas empresas hoje têm. Essas empresas hoje somam mais ou menos 400 anos de história no mercado imobiliário em Curitiba. Nós representamos 20% do mercado imobiliário em número de imóveis. Isso se traduz em força em qualquer negociação que a gente vá fazer junto a banco, cartório, fornecedor. E, mesmo dentro do mercado, a gente consegue mostrar um diferencial que essa rede proporciona.
A gente também edita, está no material de vocês, a revista Imóveis e Negócios. A revista existe há 14 anos já, é uma revista exclusiva da rede. A gente tem uma tiragem de 30 mil exemplares de distribuição gratuita, tem mais de 2.000 imóveis divulgados. Também é uma ferramenta que, individualmente, algumas empresas não conseguiriam executar por conta própria. Isso é parte da cooperativa, é resultado da parceria que a gente tem. A rede foi reconhecida em 1995. Nós recebemos o Prêmio Master Imobiliário em São Paulo. Foi um reconhecimento do projeto, que hoje é exemplo para as outras redes que existem no Brasil. Em 1990, nós fomos pioneiros nessa ideia, fomos pioneiros no conceito de parceria entre empresas iguais. E hoje nós somos exemplo, muitas das empresas que se juntaram em rede pelo Brasil vieram a Curitiba para conhecer a nossa história, para ter o nosso modelo nas suas cidades. Hoje existe a Rede Brasil, que é uma rede de redes, da qual a gente faz parte. Tudo isso pensando na qualidade de atendimento ao cliente, na agilidade na prestação de serviço para o cliente, uma vez que, dentro de qualquer uma dessas empresas, hoje ele pode ser atendido com qualquer imóvel no Brasil. Nós temos o nosso portal de imóveis, que é o www.redeimóveis.com.br, onde, em tempo real, todos os imóveis das 12 empresas estão divulgados, com fotos, enfim, hoje a internet já não é mais novidade para ninguém como era há 18 anos atrás. Além disso, a gente distribui o nosso atendimento em 25 pontos, a gente multiplica isso em 25 pontos através das sedes das empresas parceiras, o que basicamente quer dizer que cada uma de nós tem 24 filiais. Em resumo, pessoal, eu acho que a ideia básica que a gente queria deixar é justamente a ideia de que a gente tem que quebrar algumas barreiras, a gente não pode se limitar ao nosso umbigo, o nosso parceiro de negócios, nosso concorrente de negócios pode ser nosso parceiro, se a gente pensar que isso pode trazer benefícios para o mercado, pode trazer benefícios para o cliente, e, em contrapartida, gera mais negócios para as nossas próprias empresas. Agradeço o convite, fico à disposição para quem quiser mais informações. Eu sou da Futurama, como eu disse, meu e-mail é lunardelli@futuramaimoveis.com.br. Muito obrigada mais uma vez.